Olá, paz do Senhor, irmãos. Aproveitando a oportunidade e desde já agradecer a todos que neste momento estão aí nos acompanhando nesta live. Quero ser breve nesta noite e agradecer a todos que vão assistir, que vão compartilhar desde já essa transmissão que nós estamos fazendo aqui. Já fizemos outras lives, mas neste ano esta é a primeira live que nós estamos fazendo e compartilhando com vocês acerca de tudo que está acontecendo no nosso país, não só no nosso país, como também no mundo. Nós temos que estar atento a todos os acontecimentos, porque Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Deus é fiel para cumprir os seus planos e os seus projetos. E diante de todas essas coisas que nós estamos vivendo, nada melhor do que confiar em Deus, nada melhor do que acreditar em Deus. Nós estamos vendo na mídia, nos últimos tempos, muitas informações, várias informações. O noticiário também acaba transmitindo muitas informações e muitas das vezes acaba confundindo a mente de muitas pessoas. E diante de tudo que nós estamos vivendo, como igreja do Senhor, nós precisamos nos posicionar e, ao invés de compartilhar más notícias, nós temos que compartilhar boas notícias, porque o Evangelho é isso. É o momento que você tira para compartilhar boas notícias, boas novas. E hoje eu quero aproveitar essa oportunidade para conversar com você, para passar este momento aqui de diálogo. Vamos ser breve, porque muitos têm feito as suas transmissões, as suas lives, e com certeza têm edificado vidas, têm abençoado muitas pessoas. É certo que nos dias que nós estamos vivendo, nós temos que voltar a nossa mente, o nosso coração para o nosso bondoso Deus. E diante de tudo isso que nós estamos vivendo, nós precisamos entender que Deus, ele está no controle de tudo. Deus, ele não perdeu o controle do mundo. Engana-se aquele que pensa que Deus perdeu o controle do mundo, mas Deus não perdeu o controle do mundo. Deus continua no controle. Deus continua controlando tudo. E para compartilhar com você, eu queria fazer menção da vida do profeta Jonas, e principalmente do que nós vivenciamos no dia de ontem, onde, de uma certa forma, um fato histórico no nosso país. Então, qualquer líder de qualquer nação, ele pode convocar ou pedir que o povo ore, que o povo clame, que o povo adore. Até você. E aí a questão é: quem sou eu? Ou quem é você para criticar ou apontar o erro dos outros sem primeiro analisar os nossos erros, os nossos fatos? Primeiro devemos reconhecer que todos nós somos pecadores. Todos nós falhamos. Todos nós erramos. E o interessante é que a Bíblia, que eu tenho como meu manual de regra, de fé, de prática, de conduta, e acredito que muitas pessoas, milhares de pessoas, têm a Bíblia como um manual de fé, onde acredita nas suas doutrinas, onde
procura viver de acordo com os preceitos de Deus. E diante disto, o profeta Jonas, o livro do profeta Jonas, tem uma história magnífica que conta assim a história de um rei, que conclamou o seu povo a jejuar, que conclamou o seu povo a buscar a face de Deus, buscar o livramento de Deus. E a história diz, a Bíblia diz, que a mensagem que o profeta Jonas entregou ao povo de Nínive foi de destruição. Deus falou com o povo de Nínive dizendo o seguinte: passará 40 dias e ao término desses dias eu vou destruir a nação. A mensagem de Deus através do profeta Jonas para a nação de Nínive foi essa. Mais 40 dias, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Essa foi a mensagem de Jonas, do profeta Jonas, para o povo de Nínive. E qual foi a decisão do rei? Quem era o rei? O rei era um rei justo? Era um rei bonzinho? Era um rei que não tinha pecado? Era um rei que não falhava? Era um rei que não errava? Não. Aos olhos de Deus era um rei ímpio. E o povo de Nínive também era um povo ímpio. Era um povo que cometia atrocidades. Era um povo que fazia barbaridades. Só que o pecado daquele povo tinha chegado diante de Deus e não tinha chegado com cheiro desagradável às narinas de Deus. Quando nós olhamos para a história do profeta Jonas e quando nós olhamos para a situação que o mundo está vivendo hoje, para a situação que o Brasil está vivendo hoje, nós podemos chegar àquela conclusão: o povo está vivendo em completa dissolução. O povo está vivendo uma vida dissoluta, uma vida desregrada. O pecado tem se espalhado de tal forma que tem entristecido Deus. O pecado tem se espalhado de tal forma que tem deixado Deus triste. E tudo que está acontecendo no mundo hoje está no controle de Deus. Tudo que está acontecendo no Brasil está no controle de Deus. E eu vou deixar claro, você que tem se levantado contra a fé cristã, você que tem se levantado contra a fé de pessoas neste país, ou até mesmo em nossa cidade, ou até mesmo no nosso estado, eu só digo para você: cuidado, porque você não sabe o que você está fazendo. Só eu peço para você ter cuidado, porque se você está levantando contra a fé de alguém, você não sabe o que você está fazendo. Uma coisa eu vou dizer: a estatística do homem está dizendo que no Brasil e no mundo o número de mortes vão aumentar. A estatística do homem é esta. Mas muitos estão esquecendo que há muitos joelhos dobrados, clamando a um Deus vivo. A um Deus que tem poder nos céus e na terra. A um Deus que tem poder de dar vida e tem poder também de tirar vida. Muitos estão esquecendo de que existe um Deus verdadeiro, um Deus que está dirigindo os passos da humanidade. Muitos estão esquecendo isso. Há muitos joelhos dobrados. Há muitas pessoas que estão clamando, que estão orando, independente da crença, independente da religião, independente da fé desta pessoa. Mas há muitos joelhos dobrados pedindo a Deus misericórdia. Embora a estatística do homem está dizendo que milhões de pessoas morrerão, mas Deus não deu a última palavra, e a última palavra é de Deus. E o que nós podemos é continuar orando, é continuar acreditando. E se você está vivendo momentos de afronta à sua fé, tenha certeza de que Deus está vendo tudo isto e de que Deus vai te recompensar. A questão de Nínive, a mensagem de Deus para Nínive era: vou destruir, vou acabar com tudo. E o povo ouviu a mensagem. O povo de Nínive ouviu a pregação do profeta Jonas. Ouviu a mensagem de Jonas. O que foi que o povo fez? O povo
se arrependeram dos seus pecados. E o rei, quando ouviu a mensagem, quando a mensagem chegou diante do rei de Nínive, ele proclamou um jejum. Ele tirou os trajes reais, se vestiu de panos de saco. Olha que o rei, ele fez isso e conclamou que toda a nação, todo o povo de Nínive, do maior até o menor, deveria vestir-se de pano de saco, deveria estar em jejum. E mais, o rei proclamou, divulgou um jejum em Nínive, dizendo o seguinte: grandes e pequenos, homens, animais, bois, ovelhas, ninguém proverá nenhum alimento. Os bois, os animais, as ovelhas não devem provar nenhum alimento, não devem ir para o pasto, não devem beber água. Devem todos estar cobertos de saco, tanto os homens como os animais. E todos devem clamar a Deus, devem se converter diante de Deus do seu mau caminho, devem se converter da sua violência, da violência que está nas suas mãos. E deve se voltar para Deus, deve se arrepender dos seus pecados. Quem sabe Deus não mude a sentença. E quando Deus viu aquele ato, quando Deus presenciou aquele ato, Deus mudou a sentença. E Deus não destruiu a cidade de Nínive. Deus não destruiu o povo. Deus não destruiu a vida do rei. Sabe por quê? Porque se humilharam. Porque se converteram dos maus caminhos. Se arrependeram dos pecados. Então, há solução para a nossa nação. Há solução para o mundo que nós estamos vivendo. E qual é a solução? Arrepender dos pecados. Se converter dos maus caminhos. Eu acredito que nos últimos dias, nesses últimos dias, Deus está operando. Deus está fazendo grandes coisas. O salmista disse no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O salmista, sendo usado por Deus, transmitiu a mensagem, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus não perdeu o controle deste mundo. Deus está no controle deste mundo. Agora nós precisamos acreditar mais. Nós precisamos continuar acreditando. Nós precisamos continuar confiando, orando a Deus. A nossa fé não pode ser abalada. Tudo que está acontecendo no mundo pode ser permissão de Deus, ou pode ser amando de Deus. Isso devemos ter em mente. Nada acontece nesse mundo por acaso. Só acontece ou amando de Deus, ou por permissão de Deus. E se está acontecendo, ou Deus está permitindo, ou Deus está enviando. Então nós, como crentes em Deus, como nós que acreditamos em Deus, nós precisamos ter isso em mente. Deus está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle. Deus está no controle. Deus está no controle da situação. O mundo precisa entender que tudo que tem sido feito, todas as práticas que têm sido desagradáveis aos olhos de Deus, traz consequências. Talvez o que o mundo está vivendo agora é consequência dos pecados. Talvez o que o mundo está vivendo agora é consequência das práticas pecaminosas. E se é consequência, temos que aceitar, clamando, se arrependendo dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos. Nós temos que entender isso, amados. Hoje nós precisamos entender isso. Muitos estão levando na brincadeira. Temos que seguir, sim, a orientação da saúde, dos profissionais da saúde. Temos que seguir as orientações. Temos que cuidar da nossa saúde. Temos que ter os cuidados básicos de higiene. E isso vem, o que está acontecendo no mundo hoje está nos ensinando muitas coisas. E nós precisamos entender. Nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo isso. Nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo isso.
É certo que a nossa fé está sendo desafiada. É certo que nós encontramos muitas pessoas colocando pedra de tropeço em nossa frente. Mas cabe a nós escolhermos. Cabe a nós escolhermos e entendermos de que forma nós queremos estar. Onde nós queremos estar. Onde nós queremos estar. O que é que nós temos que fazer nesses dias? Clamar a Deus. Buscar a face do Senhor. É isso que nós precisamos. Clamar a Deus, buscar a face de Deus. Por que isto? Porque Deus está permitindo que essas coisas aconteçam. Para que muitos aprendam que Ele está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, amados. Nós não podemos perder isso de vista. A nossa fé deve continuar firme em Deus. Nós não fomos chamados para viver de aparência. Nós fomos chamados para viver de fé. Nós precisamos manifestar a nossa fé nesses dias. E qual a nossa oração? Nós temos que continuar orando a Deus para que vidas sejam curadas. Deus pode curar? Pode. Deus pode curar. Porque o poder da vida está nas mãos de Deus. O poder da vida está nas mãos de Deus. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que o mundo precisa aprender que existe um Deus que vela por tudo. Esse mundo não surgiu do acaso, como muitos dizem. Esse mundo não surgiu de uma hora para outra. Esse mundo foi arquitetado por um Deus supremo. Esse Deus que está no controle das nossas vidas. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Jonas pregou e o povo de Nínive se converteu. O povo de Nínive reconheceu que era pecador. Este mundo precisa reconhecer que é pecador. O povo deste mundo precisa reconhecer que está pecando diante de Deus. E o interessante, amados, que diante de tudo que está acontecendo, muitos continuam vivendo uma vida descompromissada. Muitos continuam vivendo a vida na prostituição. Muitos continuam vivendo a vida no pecado. Muitos estão vivendo assim. Muitos estão vivendo desse jeito. E aí? A igreja não pode deixar de orar. A igreja não pode deixar de interceder. Não, não podemos deixar. Então, que Deus esteja assim nos orientando. Devemos orar pela nossa nação. Desde já quero agradecer aos nossos irmãos que estão nos acompanhando neste momento. Aos irmãos da Igreja Nova Esperança de Capão Redondo, Deus abençoe. A nossa irmã Mariane Novaes, Deus abençoe. A nossa irmã Elisângela Alcântara, Deus abençoe. Então, amados, é isso. Nós não podemos perder de vista a nossa esperança. Nosso irmão Leandro França, Deus abençoe a sua vida, varão. Nós não podemos ser abalados. Nós não podemos deixar a nossa fé ser abalada por tudo que está acontecendo no mundo. Nós não podemos. E para que a nossa fé não seja abalada, nós precisamos seguir a orientação da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos continuar confiando. Nosso irmão Jonathan, Deus abençoe a sua vida, varão. Irmão Carlos Silva, Deus abençoe. Ontem o Senhor me fazia refletir. O Senhor me fazia refletir ontem no Salmo 46. Para a nossa fé, o salmista, ele se expressa no 46, dizendo que Deus é o nosso refúgio, dizendo que Deus é a nossa fortaleza, dizendo que Deus é o nosso socorro bem presente na angústia, nas tribulações. O salmista continua dizendo: nós não podemos temer. Há momentos que as dificuldades procuram nos abater. Por exemplo, o que nós estamos vivendo hoje, com essa pandemia, o que nós estamos vivendo, se pararmos diante do noticiário, a nossa fé será abalada.
Se nós pararmos diante da TV, a nossa fé será abalada. Quando nós ligamos a nossa TV nos noticiários, o que é que nós encontramos? Nós encontramos um mundo rodeado por mortos. Nós encontramos um mundo onde o noticiário mostra em tal país morreu centenas, milhares de pessoas. Nós encontramos em tal lugar morreu tantas pessoas. Obrigado, nosso irmão, autoridade também aí, Delmar Ribeiro, prefeito da nossa cidade, Deus abençoe. Nosso irmão Jonathan, vereador da nossa cidade, Deus abençoe a vida de vocês. Autoridades da nossa cidade, Deus abençoe. Então, quando nós paramos diante do noticiário, nós estamos vendo um cenário de guerra. Nós estamos vendo um cenário de guerra. Só que, diante da guerra que nós estamos vivendo, é fácil combater um inimigo visível. Mas combater um inimigo invisível não é fácil. A situação que nós estamos vivendo uma situação física. O que nós contemplamos, o cenário que nós estamos vivendo no nosso país, no nosso Brasil, na Bahia, graças a Deus ainda não chegou na nossa cidade, na nossa pequena, querida Aiquara. Não chegou na nossa cidade. Mas nós não podemos abrir mão da prevenção. Nós não podemos abrir mão da oração, do clamor a Deus. O que nós estamos vendo é físico, mas por trás de tudo isso há algo espiritual. E as coisas espirituais, na guerra espiritual, nós só podemos vencer lutando com as armas certas. E o apóstolo Paulo diz que para militar as guerras, as batalhas espirituais, nós precisamos lutar com armas espirituais. A oração é uma arma espiritual. O cuidado na saúde básica, os cuidados de higiene é físico. Nós temos que usar. Mas por trás do físico tem um mundo espiritual. E para vencer a batalha espiritual é preciso armas espirituais. A oração é arma espiritual. A leitura da palavra é arma espiritual. O jejum, o nosso corpo é físico, mas por trás da simbologia do jejum tem arma espiritual. Então, amados, nesses dias, nós precisamos usar as armas físicas, mas precisamos também usar as armas espirituais. Nós precisamos usar a oração. Nós precisamos usar o clamor a Deus. Nós precisamos usar a meditação da palavra. Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Tem dias que vejo a minha família, vejo o meu pai, vejo a minha mãe. Tem dias que não abraço meu pai, não abraço a minha mãe. Por quê? Porque a recomendação é que nós precisamos ter esse cuidado. Eles são de idade já avançada. Mas nós estamos vendo que essa pandemia está atingindo todo mundo. Essa pandemia não está escolhendo preto, não está escolhendo branco, não está escolhendo etnia. Também essa pandemia não está escolhendo o credo, está atingindo todo mundo. E aí, quem é crente em Jesus, ou quem é evangélico, ou quem é espírita, quem é budista ou muçulmano, está sendo atingido. E aí? Essas pessoas não acreditam? Acreditam. Quem é evangélico não deposita fé em Deus? Deposita. Mas há muitos irmãos que estão sendo atingidos. E aí, Deus deixou de ser Deus? Não. Ele continua sendo Deus. Mas Ele permite essas coisas acontecerem para aprendermos. E é necessário que nesses dias nós venhamos a aprender. A minha oração é que nós venhamos a aprender, venhamos tirar lições desses dias que nós estamos vivendo. Muitas igrejas estão fechadas. Mas
Muitas igrejas, quer dizer templos. Igrejas me referindo a templos. Há muitos templos fechados. Mas a igreja ela não deixou de cultuar a Deus. A igreja não deixou de adorar a Deus. E você faz parte de uma igreja. Você faz parte da igreja de Cristo Jesus. Se você faz parte, não deixe de adorar. Não deixa de louvar a Deus. Não deixa de engrandecer ao Senhor. Não deixa de orar, não deixa de ler a palavra, não deixa de meditar na palavra. Não deixa de buscar a orientação de Deus. Busca a orientação de Deus. Os templos, muitos templos estão fechados. Mas o nosso Deus continua de braços abertos. O nosso Deus continua com seus braços estendidos. O nosso Deus continua com seus ouvidos abertos para ouvir a nossa oração, para atender o nosso clamor. Então, não perca a oportunidade de clamar a Deus. Não perca a oportunidade de buscar a orientação de Deus. Não perca a oportunidade de dobrar os teus joelhos e pedir a orientação a Deus. Não deixa a oportunidade passar. Não deixa. Abrace essa causa. Abrace essa oportunidade. Se tiver alguém precisando de ajuda, não cruze os teus braços, ajude essa pessoa. Se tiver alguém necessitado, que você sabe que está necessitado, você não pode ajudar, mas alguém pode ajudar, entre em contato com essa pessoa para ajudar. Nós precisamos entender que o nosso Deus não perdeu o controle. O nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, não perdeu o controle do que está acontecendo no mundo. Desde já também quero agradecer a minha tia Leilda Santos. Que Deus abençoe a sua vida. Então, Deus não perdeu o controle disso. O salmista, ele diz o seguinte, ainda no Salmo 46. O salmista disse, usado pelo Espírito Santo de Deus, Deus convida-nos, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe o fim às guerras, até os confins do mundo. O nosso Deus, ele quebra o arco, ele quebra a lança, ele queima os carros no fogo. O salmista está dizendo, o nosso Deus, ele tem poder para acabar as guerras. O nosso Deus tem poder para isso. O nosso Deus, ele tem poder para colocar fim nesta. E ontem nós oramos a Deus. Nós pedimos a Deus que colocasse um fim nessa pandemia. E aí eu acredito que muitos críticos vão assistir, vão ouvir esta palavra, vai dizer, mas ainda não acabou. Mas eu digo o seguinte, o nosso Deus está no controle. E se ele pôs um fim ontem, hoje, ou se ele pôr um fim amanhã, ou se ele pôr um fim daqui a 2 dias, 3, 4, 5 dias, ele é Deus. Mas ainda que hoje ainda não findou, amanhã não vai findar, 1 dia, 2 ou 3 dias não vai findar, o nosso Deus não vai deixar de ser Deus. Ele não vai perder o seu trono, nem vai perder a sua majestade e não vai perder o controle do mundo. Ao inimigo das nossas almas, lutando todos os dias. Ao inimigo das nossas almas, lutando todos os dias para nos derrotar, para acabar com as nossas vidas. Mas Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo, ele tem poder para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar de todos os males. Deus, ele tem poder para te livrar desta pandemia, deste vírus maldito que tem se espalhado na terra. Deus, ele tem poder para livrar você, para livrar a sua família. Mas ainda que nós passamos por isto, Deus vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar nos amando. Ele vai continuar nos ajudando. Ele vai continuar nos fortalecendo. Ele vai continuar nos guardando. Ele vai continuar nos protegendo. A minha petição a Deus nessa noite é que Deus esteja concedendo graça
a todos os profissionais que estão envolvidos no combate a este vírus. A todos os profissionais da saúde, a todos os profissionais do social, a todos os profissionais da segurança pública do nosso país, da nossa nação e também do mundo, a todos os profissionais da saúde do mundo. Estou me estendendo ao mundo, ao Brasil, ao nosso estado, Bahia, à nossa Aiquara. Também aos caminhoneiros que não pararam, que estão aí nas estradas. A nossa petição é que Deus esteja guardando estas vidas, protegendo estas vidas. Nós não podemos deixar de acreditar em Deus. Nós não podemos deixar de confiar em Deus por causa disso que está acontecendo. Deus, Ele permite essas coisas acontecerem. O apóstolo Paulo, ele disse que diante das dificuldades, diante das barreiras, diante dos problemas, o apóstolo Paulo ele traz-nos uma lição de vida muito gratificante. O apóstolo Paulo ele disse: eu aprendi a contentar-me com a fartura, mas também aprendi a conviver com a falta, com a escassez. Ele disse: aprendi a enfrentar as lutas, a enfrentar as dificuldades. O apóstolo Paulo ele nos deixa a lição: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo disse isso. Ele disse isso depois que ele afirmou: eu aprendi a ter e lidar com a fartura, mas também aprendi na escassez, em outras palavras, a glorificar a Deus. E ele conclui dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que no cenário que nós estamos vivendo, vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença. Vamos compartilhar coisas boas, positivas. A palavra de Deus é magnífica, é coisa boa. Alguém disse um dia, não me lembro quem, mas disse o seguinte: a Bíblia Sagrada, ela é mais atual do que a edição do jornal que será publicado amanhã. Então a Bíblia ela tem um alimento que nós precisamos para nutrir a nossa alma. Existem muitos louvores que edificam a nossa alma. E nós precisamos ouvir estes louvores. A palavra de Deus, ela nutre a nossa alma, ela nos fortalece, ela nos sustenta, ela nos guarda, ela nos protege, ela nos livra de todos os males. O salmista, se expressando no Salmo 91, ele disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, quem confia em Deus, descansa. Quem confia em Deus, quem deposita a confiança em Deus, quem procura alimentar a alma com a palavra de Deus, não vai se abalar com o que está acontecendo neste mundo. Então, toma esta palavra para você, toma este conselho para você hoje. Seja portadores de boas novas. Seja portadores de boas novas. Deixa eu te dizer uma coisa. A pandemia o noticiário desta pandemia está dizendo o seguinte: morreu milhares de pessoas. Mas também os profissionais estão lutando. Embora ainda fisicamente não existe um medicamento para combater este vírus, espiritualmente existe um medicamento. E é a oração. E eu ainda acredito no poder da oração. Eu acredito no poder da oração. Eu acredito no poder do clamor a Deus. A oração pode sim mudar muitas coisas. A oração pode mudar. E nós não podemos abrir mão da oração, do clamor a Deus. Igreja, não abra mão da oração, do clamor a Deus. Não abra mão do louvor, da gratidão a Deus.
Não abra mão. E para finalizar este momento, vamos fazer menção em 2 Crônicas, no capítulo 7. Os versículos estão sendo mais citados nesses dias. Mas eu quero me reportar ao versículo 13. O versículo 13 começa com a resposta de Deus a uma oração. Talvez muitos não sabem disso, só lembram do versículo 14. Mas o versículo 13 de 2 Crônicas é o início da resposta de Deus a uma oração, a um clamor de um rei. Sabe o que isso representa? A um representante do líder maior de uma nação. Salomão ora a Deus. Salomão clama a Deus. E sabe o que é que Deus responde? Deus responde dizendo o seguinte: olha, se eu fechar os céus de maneira que não haja chuva sobre a terra, ou se eu enviar a peste sobre a terra, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha, se humilhar e orar e buscar a minha face, a minha presença, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é uma resposta de Deus ao líder de uma nação. O líder da nação naqueles dias era Salomão. E Salomão, ele ouviu e ele entendeu pela palavra que as guerras eram vencidas também no joelho. As guerras também eram vencidas através da oração. E ele orou a Deus. E Deus respondeu. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você está orando a Deus, tenha certeza que Ele vai responder a sua oração. Deus vai responder o seu clamor. Tenha certeza disso. Meu sobrinho Alex de Jesus, Deus abençoe. Então, amado, os líderes dessa nação, tanto a brasileira quanto de outros países, precisam entender que o Deus, aquele que criou os céus e a terra, está no controle de tudo. E Ele pode mudar o rumo através de um clamor, de uma oração, através de atos de confissão de pecado, de arrependimento. Ontem teve um ato de um jejum nacional. Eu não estou aqui para dizer quem pediu, quem deixou de pedir, quem convocou, quem deixou de convocar, quem chamou o povo para orar, para jejuar, ou quem deixou. Estou aqui para dizer o seguinte: qualquer um, independente de crença, mas aqueles que se voltarem para Deus, que buscar a orientação de Deus, pode ter certeza que Deus vai ouvir, Deus vai orientar. Pela palavra, qualquer um que mudar de atitude, que mudar de pensamento, que mudar as suas ações, que se converter dos maus caminhos, que se converter dos pecados, que voltar-se para Deus e buscar a orientação de Deus, vai ter a orientação de Deus. O interessante é que muitos criticaram a ação de ontem. Agora eu vou citar o presidente da nossa nação, Jair Messias Bolsonaro. Ele pediu um momento de jejum, um momento de oração, para que Deus esteja dando orientação, para que Deus estivesse agindo. Assim como ele pediu, os ex-presidentes poderiam ter feito isso também. Por que não dizer? Luiz Inácio Lula da Silva, ou a ex-presidenta Dilma Rousseff, ela poderia muito bem pedir a orientação de Deus. Ela poderia muito bem, como líder
desta nação, ela poderia muito bem ter pedido direção de Deus e conclamado o povo para este momento de jejum, de oração, de clamor a Deus. Aí eu posso dizer, Deus ouviria? Ouviria. Deus estaria atento? Estaria. Mas por quê? Qual é a base? O apóstolo Paulo diz que toda autoridade é constituída por Deus. O apóstolo Paulo diz isso. E sábio é o líder que antes de tomar qualquer decisão, busca a orientação de Deus. Sábio é qualquer pessoa que antes de tomar qualquer decisão, busque a orientação de Deus. Isso é sinal de atitude de sabedoria, de pessoas sábias. Tolo é aquele que diz que não precisa de Deus. Tolo é aquele que diz que não precisa de Deus. Então, nós precisamos entender que toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estais sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então, aqui está a palavra de Deus. Então, ao invés de criticar qualquer autoridade, primeiro precisamos orar por ela. Precisamos orar por ela. Precisamos pedir a Deus que esteja abençoando, que esteja direcionando as autoridades. Ninguém é perfeito. O único perfeito é Jesus. O único que veio a este mundo e não pecou, não errou, foi Jesus. E ele deixa-nos ilustrações dizendo o seguinte: sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai. A orientação é buscar a perfeição em Deus, em Cristo Jesus. Então, que nós possamos, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, que nós possamos buscar a orientação de Deus, orar pelas autoridades que estão sobre a nossa nação, sobre o nosso país, sobre o Estado, sobre a Bahia, sobre a nossa querida cidade de Aiquara. Nós precisamos orar, pedir a Deus. Que Deus esteja assim nos abençoando em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus esteja te guardando, te protegendo, protegendo a sua vida, a sua família. Que Deus esteja guardando a nossa querida Aiquara, nossa pequena e querida Aiquara. E não podemos ser tolo e deixar de adotar as medidas necessárias para a preservação da saúde. Não podemos ser tolo e ignorar isto. O que está acontecendo no mundo é realidade. E nós não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo no mundo. Nós não podemos entrar em desespero. Não podemos. Mas para que nós não entramos em desespero, é
pegar o conselho de Deus, a palavra de Deus. Deus abençoe a nossa amiga Sueli Carolina, Deus abençoe nossa amiga Wanda Santos, Deus abençoe a vida de vocês. Então é isso. Nós não podemos nos desesperar. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que continuar acreditando em Deus. Logo, isso vai passar. E nós poderemos cantar o hino da vitória. Nós vamos cantar o hino da vitória. E isso vai passar. E quando tudo isso passar, nós temos que ser grato a Deus. Temos que ser grato a Deus. Quando tudo isso passar, nós temos que ter no nosso coração a gratidão ao nosso Deus, ao Deus que nos criou. Nós estamos vivos hoje porque Deus está nos guardando e nos protegendo. Nós deitamos, nós dormimos, nós acordamos porque é Deus que nos guarda. É Deus que nos protege. É Deus que permite. É Deus que nos concede essa chance e essa oportunidade. E nós precisamos entender que nós precisamos melhorar. Cada dia. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar. Melhorar as nossas vidas. Há algo em nós que precisa melhorar. Todos os dias. Nós temos que olhar para nós e ver: eu preciso ser melhor. Eu preciso ser melhor do que fui ontem. E quando chegar amanhã, e Deus nos dá a oportunidade de levantar, nós temos que levantar com a consciência. Todos os dias, quando levantarmos, precisamos levantar agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando. Então, não caia na bobagem de dizer que não precisa de Deus. Não caia na bobagem de dizer que Deus não existe, que Deus não está nem aí para a humanidade. Não caia nessa bobagem. Deus, Ele não é um pai irresponsável. Deus não é um pai irresponsável que coloca o filho no mundo e não cuida. Deus não é um pai irresponsável. Deus é um pai responsável que nos colocou neste mundo como filhos e Ele cuida de nós. É isso mesmo, Deus cuida de nós. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Que as bênçãos de Deus, que a proteção de Deus alcance a sua vida, alcance a sua casa, alcance a sua família, alcance a nossa nação, alcance a Bahia e todos os estados do nosso Brasil, alcance a nossa querida Iquara e todas as cidades da nossa Bahia. Que as mãos de Deus esteja estendida neste momento sobre o mundo. Que haja cura, que haja libertação, que vidas sejam alcançadas pelo poder de Deus, que vidas sejam confortadas, consoladas por Deus, que o Espírito Santo de Deus esteja confortando, consolando, alegrando o teu coração e a tua alma. Em o nome de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e abençoe a sua casa nesta noite. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a minha família. Que Deus abençoe as nossas vidas. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por estar conosco até este momento. Minha gratidão a todos vocês. Guarde esta palavra, porque Deus é fiel. Se Ele fizer, não existe a canção? Faço menção dela. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Deus abençoe. Muitíssimo obrigado.